Boa noite. Boa noite, Deu certinho agora. Esqueci de tirar a senha. tudo certo. Vamos aguardando então mais das meninas entrarem. Vamos iniciando. O som e a imagem tá bom pra ti? Tá bom, meu áudio está desativado. Tem umas quantas que já me avisaram que vão aguardar a gravação, então eu já iniciei gravando para não esquecer. Ah, ah. Vamos iniciando então, para a gente não se estender muito. Depois ficar gravado, vou disponibilizar lá no grupo e aguardar se mais alguém entrando. Então, boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu vim trazer a demonstração de como vai funcionar o Mensageiros de Cura. Vou trazer para vocês todo o passo a passo, como ele é por dentro, como surgiu. Muitas também que já fazem parte já sabem como funciona, mas vou apresentar para vocês agora em detalhes como ele vai funcionar, passo a passo, aos poucos. Então, tudo que eu preparei aqui foi com muito amor. Ele nasceu de uma vontade minha de realmente querer trazer para todas essa
liberdade de poder fazer esse movimento de cura em si, em primeiro lugar, e depois levar para outras mulheres também esse mesmo movimento. Vou dividir com vocês alguns slides que eu vou ir passando aqui aos poucos. Deixa eu já posicionar ele aqui. Colocar para apresentar. Deixa eu ir direto. Vamos usar nossa tela. Então, esse é o curso Mensageiros da Cura. Sejam todas bem-vindas a esse evento. Ele é muito especial, muito mais do que um curso. Ele é uma jornada de reconexão que a gente vem de dentro para fora, para transbordar esse movimento de cura. Vou passar aqui para vocês. Ele é um chamado de alma para mulheres que sentem que estão prontas para curar e também guiar outras mulheres nesse processo de cura. Esse movimento daqui, do Mensageiras de Cura, a gente vai experienciar por todos os movimentos até chegar no movimento em que a gente se torna mensageira da cura. Então, são passos em que a gente vai se lapidando como um cristal mesmo, um cristal bruto que a gente vai lapidando até chegar nele incompleto, um cristalzinho bem desenhadinho, bem enroladinho. Então, vou trazer para vocês aqui como a mensageira da cura que habita em mim surgiu. Eu iniciei logo após a morte da minha mãe, há quase 4 anos atrás, uma busca incessante por entender todos os movimentos que estavam acontecendo comigo. Iniciei fazendo yoga e comecei o despertar a partir dali, o despertar da minha espiritualidade, buscando. Iniciei como reikiana, fiz um curso de reiki, iniciei como reikiana e a partir disso fui buscando mais e mais conhecimento e não me saciei com pouco. Dali do reiki já fui diretamente para radiestesia, da radiestesia eu fui entrando para vários movimentos até chegar. Olha, as gurias estão dizendo que estão tentando entrar na sala. Deixa eu abrir aqui. Ó, agora abriu. Ah, agora sim. Boa noite, Mayra, seja bem-vinda. Então, iniciei agorinha, nem te preocupa que depois vai ficar gravado, tá? Mas iniciei agorinha a apresentação. Esse é o nosso terceiro slide aqui, que eu tô contando um pouquinho de como surgiu a mensageira que habita em mim. Do movimento que eu fui fazendo cursos, fui me aperfeiçoando, surgiu onde eu recebi, através das constelações familiares, eu recebi esse movimento que era para mim trabalhar com mulheres, porque eu vinha numa busca incessante tentando entender e tentando compreender qual era o meu chamado verdadeiro. E através do movimento de constelação, eu recebi, através da minha bisavó, que era para mim levar esse movimento, porque foi um movimento bem grande através da minha ancestralidade, mulheres que foram muito caladas, que não puderam se expressar, que não puderam, ter as suas vontades, e isso veio cada vez mais forte para mim. E eu fui me conectando até chegar a entrar nesse movimento de ser terapeuta sistêmica do Sagrado Feminino. Após esse movimento, comecei a fazer os atendimentos, comecei a entender cada vez mais, me aprofundar, entender o que realmente essa mensagem queria trazer para mim, que era realmente
Eu recebi esse nome de mensageira da cura através de uma conexão bem profunda e eu recebi esse nome para utilizar como mensageiras da cura e fui entendendo o porquê de levar essas mensagens. Eu já estou há quase 3 anos trabalhando e venho a cada dia mais atendendo mais pessoas e levando desse movimento delas conseguirem se entender, delas conseguirem se encontrar, delas conseguirem despertar algo que está ali. Sufocado dentro delas, ali no ventre delas, porque tá tapado de feridas, tapado de questões ancestrais que tem. Então, eu venho seguindo esse caminho para ajudar essas mulheres. E depois de todo esse movimento, acabou surgindo a mesa radiônica para mim. Eu recebi ela dos meus mentores para que eu colocasse tudo isso em prática, porque eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas aperfeiçoações e eu não conseguia é, chegar em algo que eu dissesse, não, exatamente isso que eu preciso para conduzir. Então, eu fiz muitos cursos, fiz muitos movimentos que agora eu vou mostrar para vocês e acabou nascendo a mesa que era exatamente o que eu precisava. Que nela eu consigo fazer todo o atendimento, eu consigo que a minha cliente chegue para mim, que ela consiga alinhar o propósito dela e que a gente consiga ver realmente qual a questão que ela precisa trabalhar, qual a questão que realmente está ali bloqueando a vida dela, qual a questão, são várias questões que normalmente aparecem ali na mesa. Cada cliente é uma só, então, todo esse movimento que vem através da mesa é para que a gente tenha essa clareza de poder conduzir esse atendimento passo a passo depois. Só que o que que acontecia? Eu já trabalhava com uma outra mesa que eu fiz depois do curso de terapeuta sistêmica do Sagrado Feminino. Eu fiz mais cursos, fiz o curso da limpeza uterina em específico e acabava ficando aquilo para mim ali, faltando alguma coisa sempre. E eu só tinha aquela identificação das causas para tratar depois. E acabava faltando algo. Quando vocês quiserem, se quiserem abrir o microfone, perguntar, falar, fiquem à vontade, tá? Toda dúvida a gente vai trocando aqui. Então, sempre faltava alguma coisa. Faltava algo ali, eu precisava sair daquele atendimento e me conectar novamente para saber o que que as clientes precisavam, quais as questões que elas passavam. Então, eu recebi todas as ferramentas da mesa e vim recebendo e fui colocando no papel, fui colocando e aquilo vem chegando para mim e eu fiz uma junção de tanta coisa que eu já trabalhei, porque eram muitas coisas e eu precisava de uma coisa só, porque fica complicado a gente sair de um atendimento com a cliente e a gente não conseguir fazer com que ela se desperte já no primeiro movimento. Então, a mesa foi assim o que realmente tanto eu pedia que eu recebi. Ela para poder levar esse movimento ali, já no primeiro atendimento, a gente já consegue fazer essa liberação. A gente já consegue alinhar a cliente para que ela consiga fazer esse caminhar passo a passo depois do próximo movimento de cura. Dentro da própria mesa, depois a gente vai voltar um pouquinho para falar mais dela, mas dentro da própria mesa já sai todo o protocolo que a gente precisa para poder ir caminhando passo a passo com o cliente para depois. Mesmo que tu não queira hoje fazer esse movimento para levar para outras pessoas, é esse movimento que tu consegue fazer para ti. No momento que tu abre uma mesa para ti, tu já consegue fazer todo esse movimento contigo, tu já consegue te alinhar ali naquele movimento e ter a clareza do que tu precisa seguir, passo a passo do que tu precisa seguir, semana a semana ou quinzenalmente, conforme for que tu for fazendo. Então, todo esse movimento a gente consegue fazer já aqui dentro da mesa, já diretamente. E num atendimento já consegue sair com tudo esclarecido. A cliente alinhada, ou tu mesma alinhada, e com o protocolo certo do que precisa realmente para que passo a passo sendo feito esse liberar do ventre, essa lapidação toda que precisa ser feita. Mas para chegar até aqui, para chegar nesse movimento aqui da mesa, foram muitos movimentos que eu passei antes de chegar. Aqui, alguns dos cursos que eu fiz especificadamente para chegar dentro da Mensageiras da Cura. Foram 36 cursos que eu vou passar para vocês aqui, todo esse movimento em que eu fiz, ó. Todo esse movimento dos cursos foram 36 cursos para chegar nesse movimento,
para conseguir trazer tudo para dentro da mesa. 36 cursos que hoje eu trago dentro de um só. Todos esses movimentos eu fui passando, iniciando por mim, fazendo o movimento de liberação, fazendo o movimento de sentir no corpo tudo aquilo que eu estava aprendendo. E tudo isso eu coloquei tudo dentro do Mensageiras para trazer uma coisa só. Porque é. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui. Preciso parar de compartilhar. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente volta. Bom, ficamos assim porque eu não. Aqui eu acho que é. Aqui. Então, para que eu chegasse nesse movimento de levar tudo isso para dentro da mesa, foram várias coisas que eu vim passando, que eu vim experienciando e que eu vim trazendo. Eu passei e tive muito gasto, muito, durante todos esses cursos, tentando achar algo que realmente fizesse sentido para mim, tentando achar alguma coisa que realmente eu dissesse, não, é exatamente isso que eu preciso. Então, é um caminho assim, ó, que quando a gente inicia nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho da descoberta, nesse caminho da gente se descobrir como terapeuta em si, ou num caminho de cura que a gente inicia, a gente quer chegar e quer olhar aquilo ali e dizer, é exatamente disso que eu preciso. Mas a gente vai num lugar, não é aquilo, a gente vai em outro lugar, não é aquilo também. A gente caminha, a gente gasta, investe e não é aquilo. A gente investe e não é aquilo. E assim a gente fica. Eu passei por tudo isso. Nesses quase 4 anos, a quantia de cursos que eu fiz, esses foram os que eu passei para vocês, de 36 cursos, foram só os cursos que eu fiz aqui, levados ao sagrado feminino, ao autoconhecimento. Eu já fiz cursos também de para trabalhar com as plataformas aqui de comunicação, cursos das outras mesas que eu já trabalho também, uma mesa de reiki que eu trabalho, uma mesa de relacionamentos que eu trabalho. Então, foram várias coisas que eu fui indo até chegar nesse movimento que hoje eu trago para vocês, porque fez total sentido trazer o Mensageiras para mim, porque eu trilhei todo esse caminho, porque eu estive aqui tentando iniciar, já chegou, porque quando eu entrei para esse movimento, quando eu fiz o curso de Reiki, eu achei que eu ia fazer o curso e que ia ser só isso, e que daqui eu ia ir adiante. E não era só aquilo, não era só aquilo. A porta da entrada para mim foi o Reiki. Hoje eu utilizo o Reiki, tanto que hoje eu utilizo o Reiki do Sagrado Nilo. Tem pessoas que me procuram para fazer o Reiki, muito pouco eu atendo especificamente com o Reiki, mas eu tenho clientes que estão comigo desde lá do início no Reiki, então eu sempre tento encaixar algum horário quando elas realmente precisam, mas eu me descobri realmente como mensageira da cura, levando esse movimento todo para todas essas pessoas que hoje estão comigo. Então, eu passei por tanta coisa, por tantos caminhos, tantos gastos, e até chegar exatamente aqui. E é exatamente isso que eu tenho certeza, conversando com várias pessoas, que eu atendo, pessoas que chegam para mim, é exatamente isso que as pessoas querem. As pessoas querem realmente chegar e estar nesse movimento, de estar aqui. Não, eu achei exatamente isso que eu preciso, porque eu fazia muito movimento de constelação familiar, muitos movimentos, e aquilo foi chegando para mim assim, ó, com tanta clareza depois dos movimentos de constelação, porque a constelação ela é maravilhosa, mas ela só te mostra ali aquele campo. Se tu não tiver um tratamento pós-constelação, o que que tu faz só com aquilo que foi mostrado? Então eu sempre digo, é um acompanhamento. Na mesa tu consegue ver exatamente quais as questões tu precisa tratar e tu leva esse tratamento adiante. Então é exatamente isso que tu quer, porque tu hoje tu tá em atendimento com uma cliente, tu não consegue saber qual a questão da tua cliente, tu não consegue ajudar ela. E o que que acontece com muitas pessoas? Eu era assim no começo, quando eu atendia com a minha primeira mesa que eu atendi, era como um diagnóstico, como um exame aquele que entra na máquina assim e faz toda a leitura do campo da pessoa e encaminha para outras pessoas. E eu ficava frustrada, porque eu queria alguma coisa que realmente eu conseguisse ajudar as pessoas, que eu chegasse ali e a pessoa me trouxesse a questão e eu dissesse, não, eu sei que eu posso te ajudar. E eu, passo a passo, levar a pessoa. Então,
Eu ficava muito frustrada. Eu sei que isso acontece com muita gente, porque muitas vezes a gente não consegue. Claro que tem questões que não são pra gente, realmente. Tem questões que não são pra gente, que a gente encaminha a pessoa, a gente escuta a pessoa e encaminha pra outra pessoa. Mas, assim, ó, de 100%, 80% a gente consegue movimentar. O feminino. O masculino também consegue ser atendido pela mesa. Eu participo da comunidade de limpeza uterina e na comunidade já tiveram vários homens que trataram. Eu mesmo, meu esposo já fez a mesa que eu trabalhei com ela no coletivo também. Ele já participou. Quando foi da parte financeira, ele quis participar, porque homem não tem útero, mas eles vieram de dentro de um útero também cheio de feridas, cheio de questões, e eles precisam também liberar essas questões. Eles também tiveram infância com várias questões da infância, eles também tiveram as questões trabalhadas ali com mãe e pai, com feridas emocionais, então tudo isso a gente trabalha dentro desse mesmo movimento da mesa. Eu vou trazer aqui para vocês de novo o compartilhamento. Tá parecendo grande para vocês? Ou não? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. O compartilhamento da mesa tá parecendo grande para vocês ou não? Pequeno? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Dá para ver a tua tela de computador. Tá, peraí. Que eu estou acostumada. Deixa eu fechar aqui. Eu tô acostumada mais na. Deixa eu ver de novo. No Google Meet. Agora sim, né? Não, tá abrindo. Uhum. Então, o Mensageiras de Cura quer ser uma mensageira de cura. É ser uma cura para si e para outras mulheres. É recordar a sabedoria que a gente tem no nosso ventre. É liberar todos os bloqueios ancestrais e abrir os caminhos para a prosperidade. É viver e compartilhar a medicina da alma feminina. Então, é a gente se reconhecer, olhar para tudo e para todas que vieram antes, olhar para tudo que a gente viveu, entender que temos todas bloqueios, que temos várias questões que a gente vivenciou, desde o ventre da nossa mãe, depois na primeira infância, depois questões que a gente herdou da nossa ancestralidade, tudo que a gente vivenciou ao longo da vida, tudo vai se tornando um peso e vai acumulando no nosso útero. Enquanto a gente não faz essa limpeza, de liberar todas essas questões, a gente não consegue fluir em algumas áreas da nossa vida, às vezes em todas as áreas da nossa vida. Então a gente começa com esse movimento de eh, começar a estagnar, e a gente não consegue entender da onde vem esse movimento. Então a gente consegue. Deixa eu abrir ele mais aqui para vocês. Agora sim fica maior. Quando eu falo em ser uma mensageira de cura, eu não estou falando num título e nem numa técnica. Eu estou falando em um chamado profundo, que eu sei que todas que estão aqui receberam esse chamado, de alguma forma, ou por curiosidade, para saber, para entender. Tem muita gente que falou comigo e não conseguiu entrar no grupo para olhar para essas questões. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque não é o momento, muitas vezes, a pessoa tem outras questões que a pessoa precisa ainda passar para depois olhar para esse movimento. Então, faz parte, né? Porque se a mensageira viver essa medicina na pele, todo esse movimento que eu trouxe hoje para vocês, eu já vivenciei ele na pele. Então, faz parte desse movimento, da gente passar.
e sentir todo esse movimento até chegar o momento da cura. E fazer primeiro em si esse movimento é esse mergulho, é essa limpeza, a reconexão com o nosso próprio ventre, com as memórias que a gente traz, com a nossa potência de ser mulher, com a nossa potência do feminino. E a partir dessa experiência verdadeira, a gente poder segurar na mão de outras mulheres e guiar elas com amor por esse caminho, com consciência e com presença. Porque se tu passou, realmente tu passou na pele, tu consegue fazer esse movimento. Quando eu recebi a mesa, uma canalização, eu pensei em primeiro momento, vou fazer o curso para a pessoa conduzir a mesa. E depois eu comecei a olhar, comecei a colocar tudo isso no papel e eu vi que realmente é muito mais do que isso. A pessoa precisa realmente passar, assim como eu passei por todo esse movimento de cura. Só que foi um movimento tão cansativo e tão longo, assim, ó, que eu não desejo que ninguém passe por esse movimento. Porque muitas vezes, quando uma coisa é tão extensa, a gente desiste na metade do caminho. A gente passa por várias questões e aí a gente acaba cansando, achando que não é aquilo pra gente, e a gente acaba liberando, às vezes, uma coisa que é realmente o chamado da gente por ser uma coisa tão distante. O curso de limpezas uterinas eu levei 10 meses para fazer ele. Então, uma coisa muito extensa. É porque eu realmente já estava ali naquele movimento, porque eu conheço algumas que fizeram também e que não participam mais, não fazem, não trabalham com esse movimento, nem sequer. Para elas mesmas não seguiram. E é uma coisa tão extensa que a gente fica, a gente quer, a gente vai com sangue, com sede ao pote, e porque a gente está necessitando disso. Então a gente quer iniciar, a gente quer fazer, a gente quer passar pelo movimento para já levar esse movimento para as pessoas. Mas é muito importante que a gente passe por ele, que a gente trilhe para te saber. Se tu realmente decidir que lá no fim, no último módulo, no quinto módulo das Mensageiras da Cura, tu realmente vai querer trabalhar com isso, então realmente esse movimento, tu passou por tudo isso, tu sabe, vai chegar uma cliente para ti, tu vai saber dividir com ela aquilo que ela tá sentindo, porque tu também passou naquele movimento. Então é muito importante que a gente passe por esse movimento, né? Esse é um caminho de muita verdade, porque a gente não transmite aquilo que a gente não vive. Eu sei por mim, que muitas vezes a gente não consegue trabalhar algumas questões que a gente não vivenciou, que a gente não viveu. Até estava trabalhando, conversando esses dias com a Mayra. Falando sobre isso, uma moça me pediu para mim falar mais sobre a questão da menopausa, mas eu não me sinto assim com um valor 100% de falar sobre uma coisa que eu ainda não vivenciei, que eu não passei, que eu sei o que eu estudei, eu não sei na pele. Então, para mim, isso faz muito sentido da gente vivenciar e saber na pele o que a gente passou para a gente dividir com outras pessoas, para que a gente consiga levar isso com cada vez mais clareza, para que essa cura se torne um movimento interno para a gente liberar para as pessoas. Porque aqui, cada uma se torna um canal de cura, cada pessoa, mesmo que amanhã ou depois eu vou resolver não trabalhar com isso. Eu vou ser um canal de cura, porque quando as pessoas passarem por esse movimento, eu vou saber auxiliar, mesmo que isso seja apenas uma porta, como foi o Reiki para mim, uma porta de entrada para o mundo das terapias, uma porta de entrada para um movimento que lá adiante eu vou mudar. Eu sei e eu passei, e eu sou hoje um canal de cura porque eu passei por esse movimento, uma coisa autêntica que a gente traz para o mundo, a nossa própria medicina. Passar aqui para o próximo. Agora não vai. Aí. Tá. Agora vai dar mais. Você volta. Bom, muitas de nós carregamos dentro do nosso ventre marcas de que nem sempre conseguimos ver. Na nossa infância, a gente passa por situações, às vezes pequenas, às vezes muito dolorosas, que deixam as feridas que a gente leva para o resto da vida. Palavras que nos magoaram, falta de acolhimento, ausências do nosso pai, da nossa mãe, medos, traumas, tudo isso vai ficando registrado no nosso ventre, que é um grande guardião de todas essas nossas histórias emocionais. E não só as nossas vivências, mas também tudo que a gente traz do nosso campo, as memórias, as dores ancestrais, mulheres da nossa linhagem que muitas vezes não puderam curar as próprias feridas.
E esse é um acúmulo de feridas que vem vindo, a gente vem recebendo como uma coroazinha que vem sendo passada de geração após geração. Isso tudo, com o tempo, vai criando um bloqueio que afeta a nossa vida em várias partes, como eu já falei para vocês, tanto nos relacionamentos, na sexualidade, na prosperidade, na forma com que a gente enxerga as próprias mulheres, porque muitas vezes a gente está tão ferida, que o movimento que a gente passa para outras é aquela ferida, porque aquele mesmo movimento, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, como que a gente vai conseguir levar algo para as pessoas que a gente ainda não tem? É um movimento muito difícil. Muitas vezes a gente tenta pegar aquela nossa dor e guardar no bolso para ajudar o próximo, mas logo ali a gente não consegue fazer esse movimento por muito tempo, né? E por isso que o caminho de cura do ventre, ele é tão profundo, porque a gente vai liberando essas memórias, vai liberando essas dores, para que a gente possa estar com presença e sem essas feridas, para que a gente possa realmente viver a nossa vida livre de todos esses bloqueios, livre de todas essas questões que hoje a gente está carregando. Porque se a gente olhar, a gente vive uma vida de dor ao invés de viver uma vida plena. A gente vive carregando pesos que não são nossos, a gente vem para a vida já com aquela mochila que a gente herdou. Então, quando a gente abre essa mochila e começa a liberar todas essas coisas, ela fica vazia para que a gente possa colocar coisas nossas ali dentro. Fica um movimento muito mais leve, muito mais fluido, que a gente consegue ir para a vida, né? Livre de todos os pesos e pronta para conseguir realmente florescer. E quais as curas que a gente vai acessar nessa jornada? A gente vai encerrar ciclos de sofrimento, escassez que vem sendo passado nessas gerações, entender e transformar a dor que existe entre nós e os nossos pais, que são a nossa primeira referência na nossa vida. Muita coisa, mesmo sem querer, a gente acaba repetindo deles, ou então as dores que a gente recebeu deles é o que a gente vivencia hoje. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer aqui, vou mostrar agora por dentro para vocês como é toda a formação. Mas esse primeiro movimento são as liberações ancestrais, as liberações com os nossos pais, para que a gente possa realmente estar livre desse peso e liberando aos poucos todas essas questões nossas. Então, a gente vai se colocar em primeiro lugar, ser a protagonista da nossa história hoje, encontrar equilíbrio entre as forças, a força e a sensibilidade, entre o masculino e o feminino, encontrar. A gente vai desbloquear o nosso ventre, curar as dores que ficam guardadas nele, desapegar do que não nos pertence e do que também nos mantém estagnada na vida, porque às vezes existe apenas uma questão que está ali bloqueando o nosso caminho e a gente acha que são vários. Às vezes a gente passa por um movimento, eu sei porque muitas pessoas chegam aqui para mim e dizem: "Ah, hoje eu quero me separar porque a questão é no meu relacionamento". E a gente vai olhar, são feridas lá da mãe que ela traz para cá e tá despejando tudo naquele relacionamento e às vezes acaba colocando um bom relacionamento fora por trazer todas essas feridas lá que ela tinha com a mãe, com o pai. Então a gente precisa olhar com profundidade, que é o que a gente consegue fazer na mesa. A gente consegue olhar com profundidade, trazendo aquele tema em específico para que a gente consiga olhar o que realmente está acontecendo com esse emaranhado que está aqui, para a gente começar a liberar todas essas coisas, né? A gente vai também se reconectar com a alegria de viver, harmonizar o corpo, a mente, fortalecer tudo isso ao nosso favor. Vou passar aqui mais um. E na formação, a gente vai mergulhar num processo profundo de autoconhecimento, de cura emocional, liberando memórias dolorosas, traumas, bloqueios que vivem no nosso ventre. A gente vai aprender a limpar energeticamente o nosso útero, liberando marcas antigas de relações, de dores, da maternidade, da sexualidade, dos laços ancestrais, despertar a sensibilidade à nossa intuição, aprendendo a ouvir a sabedoria interna e a confiar no que a gente sente. Então a gente libera desde a nossa intuição, ali nos portais do ventre, passo a passo a gente vai aprender e vai olhar para cada passo para entender que a gente pode sim liberar essa sensibilidade e essa intuição que a gente já traz da nossa ancestralidade cheia de bloqueios, cheia de abortos físicos e emocionais que elas trazem que a gente herda. Então
Quanta coisa elas não puderam fazer, quantos abortos de sonhos, de planos, de vivências que não puderam ter, que a gente está recebendo delas. E muitas vezes a gente se sente frustrada e aquilo não é nosso. Então, a gente aprendendo a liberar essas questões, a gente tem consciência de que aquilo não é nosso e a consciência é o primeiro passo para a cura. Então, a gente começa a liberar todas essas questões. A gente vai aprender a usar a mesa radiônica de cura feminina, que é uma ferramenta energética poderosa para desbloquear todos os portais do ventre. E nesse processo, se cada uma quiser, cada uma optar também para auxiliar outras mulheres nesse processo. A gente vai ganhar segurança para atender outras mulheres com ética, com amor, com presença, porque a gente vai estar passando por esse movimento. Então a gente vai saber entender aquela dor daquela pessoa que estiver chegando aqui para gente, mesmo que ainda a gente esteja só começando. Mesmo que a gente não se sinta pronta ou que tenha medo, a gente vai saber lá no fim, a gente vai saber como conduzir, porque a gente vai ter passado por todo esse movimento. A gente vai descobrir como criar os rituais do atendimento, dos espaços de cura, alinhamento da espiritualidade, energia e o propósito de cada uma. A gente vai se fortalecer como terapeuta, aprendendo a cuidar da nossa energia e a manter o corpo, o campo sempre limpo, para que a gente consiga fazer esse movimento. E essa jornada, qualquer coisa que vocês quiserem, pode ligar o microfone, tá, gurias? Eu não tô enxergando vocês aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais a tela aqui que eu enxergo vocês. Quando eu abro a tela, fica para vocês tapado ali, vocês aparecendo? Ou não? Tá, então, só para mim ir acompanhando vocês aqui. Ó, essa jornada, ela vai ter 5 módulos, tá? Que passo a passo, eu vou passar para vocês aqui, ó. No primeiro módulo, eu já tinha colocado ali uma descriçãozinha do site para vocês darem uma olhadinha, né? Que é o chamado da alma. Nesse módulo, a gente vai acessar a sabedoria ancestral que vive em nós, para a gente curar esses vínculos profundos com a nossa linhagem. A gente vai cortar esses ciclos de repetição herdados da relação com a nossa mãe, com o nosso pai. A gente vai retornar ao nosso verdadeiro lugar na vida, porque muitas vezes a gente está ali, se coloca naquela posição de estar ocupando outros lugares na vida, às vezes para tentar ajudar mãe, pai, irmãos, amigos, a gente sai do nosso lugar de receber. E a gente volta para o nosso lugar, a gente vai fazer essa limpeza, esse entendimento de voltar para o nosso lugar. A gente também vai passar pelo movimento de equilibrar as energias masculina e feminina, porque muitas vezes, hoje, com essa correria do dia, a gente fica muito mais na energia masculina do que na energia feminina. A gente precisa estar em equilíbrio, porque a energia masculina é a energia que a gente precisa para ir para ação, mas a energia feminina é a energia que cria, é a energia que nutre, então a gente precisa estar em equilíbrio com elas. A gente vai preparar o campo para seguir com leveza, verdade, o caminho de cura. Então, no segundo módulo, a gente vai para o ventre que cura, que nesse módulo a gente vai acessar a sabedoria que vive no nosso útero, a gente vai aprender sobre os portais do ventre, como eles guardam as memórias emocionais e ancestrais e como desbloquear e limpar cada um deles. Cada bloqueio que a gente tem ali nos nossos portais, a gente vai liberar todos eles. Liberar traumas e pesos que a gente vem carregando sem perceber muitas vezes. Então a gente vai passar por todo esse movimento. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo ali do portal por dentro para vocês darem uma olhadinha da quantidade de material que eu vou trazer para vocês. Depois, o desabrochar, que a gente vai, depois que a gente limpar todas essas questões, feridas emocionais, questão com o pai e mãe, o nosso útero ali, limpar e desbloquear todos os portais, a gente limpou o campo e a gente chega na hora da gente florescer aqui no nosso lugar, aqui como nós mesmas, aqui como verdade, o que a gente veio para fazer. Então a gente vai trabalhar nossa autoestima, a nossa presença, a nossa expressão, o despertar do poder pessoal, o momento de abrir o coração e o corpo para essa nova versão que vai surgir aqui. Então, a gente vai ir com coragem, com sensibilidade e amor próprio, porque aqui a gente já vai ter limpado todas aquelas questões. Então, a gente vai para esse movimento que é só nosso. Depois, no quarto módulo, a gente passa pro Mulher Medicina, que a gente vai aprender como sustentar a energia de cura nos atendimentos, os rituais que a gente pode fazer na nossa vida, na hora do atendimento, em que a gente vai montar o nosso atendimento, como que a gente vai cuidar daquele cantinho, daquele espaço ali para atender uma pessoa, como a gente tem que lidar com aquele movimento e também como a gente se proteger
desse movimento, porque assim como a gente está aberta para dar, a gente está aberta para receber. E esse movimento também de receber, a gente tem que se manter protegida para não pegar a carga energética das pessoas que chegam para a gente, porque muitas de nós temos o campo muito aberto, somos muitas esponjas, então a gente recebe. A gente precisa também se aterrar, cuidar da gente, do nosso espaço, se manter ali nesse movimento para que a gente possa doar estando bem, né? Então, todo esse movimento a gente vai fazer aqui no quarto módulo. E aí, depois a gente chega no quinto módulo, que é o Mensageiro da Cura, que é o momento em que a gente vai integrar tudo que a gente viveu. No quinto módulo, ele é o módulo em que a gente vai acessar a todas as ferramentas da mesa. Em cada ferramenta, a gente vai conhecer cada ferramenta, a gente vai acessar, vai aprender como usar a mesa. E como a gente já passou por todas as liberações, a gente vai fazer a mesa em primeiro lugar para nós mesmos, para a gente sentir como é, para a gente fazer o próprio movimento para a gente e depois a gente vai fazendo. Faz primeiro em casa até se sentir firme, ou se quiser já ir direto para o movimento, já vai direto para o movimento de fazer os atendimentos. Todas as aulas, elas são gravadas e estão aqui na plataforma que eu vou mostrar para vocês, tá? Para que vocês possam assistir, voltar. Não tem tempo de duração, porque uma coisa assim que eu tenho pavor é aquele curso que a gente compra e tem um ano para fazer. E tem tanto tempo para fazer. Não, vocês vão ficar com todas as limpezas, a apostila, todo o material para o resto da vida de vocês, para quando vocês quiserem retornar ali e utilizar aquele movimento também. Então, não tem tempo. Vocês podem ficar aí fazendo o tempo de vocês, para vocês irem assistindo, fazendo passo a passo. Depois eu vou mostrar para vocês só o movimento todo até chegar. A gente não pode pular etapas. Então, até chegar nesse movimento da mesa, a gente precisa passar pelo movimento de passar por todas as limpezas primeiro pra gente. Não é uma coisa longa, são 40 limpezas. Se a gente for fazer uma por dia, dá 40 dias até a gente chegar ali naquele movimento da mesa. Ali para a mesa a gente vai ter que ter um pouquinho mais de dedicação, estudar a apostila, entender as ferramentas, para que a gente possa ir trabalhando, mas nada é um bicho de sete cabeças. Eu tentei fazer tudo assim, ó, para deixar para vocês da forma mais fácil e melhor possível, para que realmente vocês consigam acessar, tá? Junto com todas as aulas, ali passo a passo, vou mostrar para vocês agora, tem as limpezas e as reprogramações, que eu chamo reprogramações, tá? Porque a gente limpa e a gente reprograma a nossa mente, o nosso consciente, nosso inconsciente, o nosso corpo com essa toda essa história nova que a gente está recebendo. Então a gente limpou e a gente reprograma todo o nosso corpo, o nosso consciente, a nossa energia com esse acesso novo. Então a gente recebe reprogramações aqui no nosso corpo presente para que a gente reprograme, porque tudo que a gente recebeu na vida, desde que a gente nasceu, foram programações. A gente foi programada para entender a falar assim, a mamãe, papai. A gente foi programado para entender que as coisas não podem ser assim, que as coisas têm que ser assim. Então a gente vai aos poucos fazendo esse movimento de reprogramar a nossa vida e também a gente fazer ativações energéticas que já podem ser aplicadas logo de início. No passo a passo a gente já tem ali, entrando nele a gente já tem, para que a gente possa sentir na prática como elas vão atuar no campo da gente, no nosso ventre. E assim a jornada já começa com essa cura e transformação acontecendo dentro de cada uma de vocês. Depois nós vamos ter quatro bônus, tá? Depois do quinto módulo, entra os quatro bônus, que é isso que eu queria trazer para vocês. Que vocês vão receber as práticas complementares de como fortalecer a energia de vocês, ativar a prosperidade como terapeuta, uma limpeza específica para a gente ativar essa prosperidade e aprofundar ainda mais a conexão com o nosso feminino. Porque é muito bom, a gente quer fazer um movimento de cura, mas a gente também quer, quem quer trabalhar, a gente também quer ser uma terapeuta próspera. Então, a gente vai conseguir fazer a ativação dessa prosperidade para a gente, porque a gente vai estar, já vai ter passado por esse movimento, liberado todas as questões que não são nossas e vamos estar no nosso lugar com presença para receber essa prosperidade. Estar no nosso lugar é o principal para que a gente receba tudo que o universo tem para trazer para nós. Então a gente vai estar aberta para receber tudo isso e eu trago para vocês também essa ativação da prosperidade.
Depois, no módulo 2 entra o extra que eu passei para vocês. O divórcio energético, tá? Que vocês podem vender ele como um infoproduto. Quem não conhece o que é infoproduto, é um atendimento à parte que a gente faz, que eu hoje trabalho com ele, tá? Também nos meus atendimentos, mas também eu tenho, se chama Movimento o meu. Vocês podem usar o mesmo nome se vocês quiserem. Vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor. Esse módulo são quatro níveis que o divórcio, esse que eu trabalho, funciona no energético, no mental, no emocional e no sistêmico. Então, se tu quiser, tu pode vender ele num atendimento separado ou tu atender a pessoa presencialmente ou online. Todo esse movimento de trabalhar como terapeuta mensageira da cura, tu consegue trabalhar tanto no presencial quanto no online, se tu quiser somente online, se tu quiser somente presencial ou os dois. Eu trabalho tanto num quanto no outro. E tu pode usar esse que tu tá ganhando de bônus para trabalhar. Hoje eu vendo ele por R$ 97, o divórcio energético para a pessoa fazer em casa. Então eu tenho todas as limpezas, as 4 limpezas gravadas e a pessoa compra e leva as 4 limpezas, os 4 áudios de limpeza dela por R$ 97. É um extra que vocês vão estar ganhando, tá? Então vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, vocês podem também fazer esse atendimento no presencial. Já fiz também, uma moça quis fazer no presencial. Eu cobrei um valor a mais, dividi as sessões em 4, um dia sim, um dia não, que é esse movimento que é um dia sim, um dia não que é feito. Então, eu cobrei em valor separado, fiz no presencial aqui com ela. Então, vocês podem também optar por fazer esse mesmo movimento ou deixar gravado e vender ele, que é infoproduto que a gente chama, ou fazer um atendimento à parte para vocês fazerem aqui também, no espaço de vocês, onde vocês forem atender. Também pode fazer esse mesmo movimento no online. E também o ritual de sintonização, limpeza e benzimento do útero. Esse foi o principal, assim, ó, porque o primeiro movimento que a gente precisa fazer é limpar o nosso ventre. Então, eu preciso que vocês levem isso para elas também, tá? Para vocês, para a vida de vocês. A gente precisa fazer esse ritual de sintonização, de limpar e do benzimento, tanto no início quanto no fim, porque é um selamento que a gente faz. Então a gente precisa limpar esse movimento. Vocês podem também fazer esse movimento somente, vender esse atendimento de benzimento do útero ali, que vocês vão receber, o reiki do sagrado feminino, tá? Que é o reiki do sagrado feminino, vocês vão receber. Então, nesse movimento, vocês podem fazer um atendimento vendendo só ele, se vocês quiserem fazer, vocês podem colocar outro nome para tudo que tá aqui, gurias, para tudo, tá? Eu posso ajudar vocês em qualquer movimento, qualquer dúvida que vocês tiverem depois entrando na formação, tá? Para ajudar vocês a colocar o nome, ajudar vocês a como montar o atendimento, tudo eu posso ajudar vocês, nem se preocupem, tá? Eu vou estar à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Alguns horários talvez não, porque eu posso estar atendendo, mas sempre vocês deixem para mim, ou no privado, ou ali no grupo mesmo. Depois vamos ver como é que vai ficar o grupo, se eu vou manter aquele, se eu vou fazer um só específico para quem estiver participando ali como aluna. Então, já é um atendimento também que vocês podem vender à parte. De fazer tudo do jeitinho de vocês, com a energia de vocês, mas vocês podem usar tudo que eu estou disponibilizando para vocês aqui. Se quiserem usar o nome, pode usar. Se quiserem fazer, me perguntar como é que eu posso fazer, vou falar para vocês, faço assim, posso ajudar vocês para que vocês façam também da mesma forma. Se vocês quiserem fazer diferente, unir também com outro atendimento de vocês. Se já são reikianas também e quiserem aplicar junto ali nesse mesmo movimento, também fica de acordo com o que vocês vão fazer. E depois, na quarta parte, que é o roteiro para atendimento e precificação. Como vocês podem fazer esse movimento de como que eu vou atender, como que eu inicio, uma ficha de anamnese ali para fazer entrevista ali quando a pessoa chegar para se atender comigo, como que eu vou fazer? Então tá tudo especificadinho aqui nesse módulo que é do quarto de bônus aqui. Eu coloquei também no módulo um uma prática que eu não tinha colocado, e eu vou dividir com vocês aqui. Deixa eu encerrar essa aqui e vou abrir lá. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a página que eu não deixei aberta. Acabei esquecendo. Que é a plataforma dentro do curso. Vou abrir aqui para vocês.
para mostrar a parte da ciclicidade, que eu acabei colocando essa semana. Acabei colocando ele no a mais no curso, tá? Que não estava dentro do script, mas resolvi colocar para vocês que essa parte da ciclicidade também vocês podem gerar um novo atendimento com ele. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu só abrir. Ele fica um pouquinho lento porque eu tô dentro da aula com vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Só alguém abre o microfone para mim para ver se tá aparecendo para vocês. Estão conseguindo ver? Eu estou vendo. Tá aparecendo? Onde diz Uhum. formação Mensageiros da Cura? Isso, Sim. sim. Tá. Diminuir a opção aqui. Aqui é por dentro, tá? Como vai funcionar? Módulo um, que é o chamado da alma, tá? Aí vocês vão entrar. Tem as boas-vindas, primeiros passos, o chamado da alma, a história vocês irem conhecendo como funciona. Depois, como proceder nas limpezas, ciclos familiares repetitivos. Eu não sei, acho que eu não tô abrindo aqui, peraí. Como proceder nas limpezas, as limpezas e os ciclos familiares, uma limpeza que vocês vão fazer após as aulas. Como proceder nas limpezas é como vocês vão fazer cada limpeza após olharem cada conteúdo, tá? Depois vocês vão receber um e-book que também está aqui sobre a cura feminina, que fala sobre as leis sistêmicas relacionadas ao sagrado feminino, limpeza e reconexão com as raízes, limpeza e equilíbrio das polaridades, movimentos com a força feminina materna, entendendo a nossa mãe, limpeza da conexão com a nossa mãe, limpeza da conexão com o nosso pai, limpeza de acolher a nossa criança interior, um e-book falando sobre a nossa menina interior. Depois, limpar as memórias ancestrais. O segundo módulo, no ventre que cura. Ó, nosso corpo fala. Os portais do nosso ventre. A sabedoria do nosso ventre. O ventre, o portal entre os mundos. Limpeza do portal da vida. Aqui já inicia os portais do nosso ventre. Depois, limpeza do portal do prazer, do amor, da expressão, da criação, da nutrição. Depois, harmonizar com sintomas, limpeza de memórias de abuso, limpeza do portal da origem, limpeza da matriz do feminino, que são todos os portais. Depois, as limpezas das feridas emocionais, de traição, humilhação, injustiça, abandono, rejeição, purificação de abortos, todas essas limpezas a gente vai fazer. Só nesse módulo aqui, eles são 20 aulas que a gente vai ter, tá? Depois, o terceiro, que é o desabrochar, que depois de fazer todo esse movimento, a gente vai assumir o nosso lugar na vida, resgatar o amor materno lá do ventre da nossa mãe,
para a gente trazer esse resgate, limpar todos os sentimentos que ficaram das limpezas que a gente fez, depois fazer a ativação da nossa motivação, da nossa vitalidade, limpeza da ausência do desejo sexual, porque a energia sexual é a energia da potência feminina. Então a gente precisa fazer essa limpeza para a gente poder estar potente na vida. E por último, a gente fecha com um alinhamento completo, tá? Depois, o módulo da Mulher Medicina, que é onde a gente vai acessar conteúdo da nossa mulher medicina, o que é ser mulher medicina, a diferença entre a gente curar e tentar salvar as pessoas que a gente vai estar ajudando, a ética nos atendimentos, depois, os portais. Esses portais todos, quando vocês acessarem o curso, vocês vão verificar que eles estão bloqueados, tá? Eu vou fazer a liberação deles só a partir do dia 1º de julho, porque eu preciso primeiro que vocês façam as limpezas lá de cima, para depois esses, que não são portais do ventre. São portais que a gente vai ir abrindo na nossa vida, tá? Como mulheres medicina. Então, todos esses portais aqui, a gente vai, eles vão estar bloqueados até o dia 1º, para que vocês façam primeiro aqueles para depois esses, tá? Mas eles vão ser liberados. Portal da Pulsão da Vida Ilimitada, para a gente encerrar todo e qualquer ciclo de dor que a gente tenha ficado, da regeneração uterina, da nossa voz autêntica, da nossa criação extraordinária, da nossa segurança e autoestima, da nossa missão de propósito da vida, para que a gente consiga ativar tudo isso como terapeuta ou como mulher, para que a gente siga na nossa vida. E depois, por último, para a gente soltar todos os ganhos secundários que ainda possam estar impedindo que a gente vá para a vida, para que a gente se torne a terapeuta que a gente precisa se tornar. Ou a mulher, para quem decidir não trabalhar com isso. Aí no quinto módulo, que é o Mensageiras de Cura, tá? Onde a gente vai aprender o que é ser a mensageira de cura, um e-book falando sobre. Depois, a apostila da mesa radiônica, a ficha de anamnese que a gente vai trabalhar. A mesa radiônica, essa daqui, para quem não conhece, tá? Essa é a mesa. Vocês podem ou plastificar ou fazer ela em PVC, tá? Quem quiser a mesa física, quiser que eu envie para casa, se não souber como fazer, posso fazer também. Vejo o preço para vocês e passo depois para vocês. Quem quiser a mesa física receber em casa, mas não tem mistério. É só mandar fazer. Quando manda imprimir, ela já sai exatamente no tamanho, tá? Se vocês quiserem fazer maior, fiquem à vontade. Mas esse tamanho é o excelente que já dá. E aí vocês mandam plastificar ela, ou se quiser fazer ela em PVC também dá. Mas PVC fica um pouco mais caro, mas deixo à vontade de vocês como vocês quiserem, tá? Depois também vocês vão receber a mandala do útero cósmico, que vocês vão aprender a como trabalhar com ela. Que essa mandala a gente faz a ativação de todos esses gráficos para ficar no tratamento, ou nosso, primeiramente, ou depois para as pessoas que a gente vai trabalhar. Também a gente vai receber um gráfico da ancestralidade, que aqui na mesa a gente faz um movimento, se sair a ferramenta da ancestralidade para saber exatamente com qual ancestral tem essa questão que precisa ser limpa. Então vocês vão receber esse gráfico também. Depois o relógio radiestésico, para vocês fazerem a avaliação de quantos dias faz a limpeza, aonde vai ser trabalhado cada questão. Depois também. A reprogramação, todas as limpezas que vocês vão fazer, que as reprogramações que eu chamo, vocês vão receber elas digitadas e tal caminho de vocês. Então, vocês vão receber e podem fazer uma apostila igual que eu uso também, a tabelinha. Vocês vão refazer uma apostila com todas elas. Vocês podem mandar encadernar depois, se quiserem só imprimir ou usar no. Oi? Ou usar ela no celular, no notebook aberto, como vocês quiserem. Eu prefiro imprimir, porque aí na hora de fazer a limpeza, depois vocês vão aprender, na hora de fazer a limpeza com a pessoa, eu faço lendo ali. Até pegar a prática, a gente vai fazendo assim. Então, vocês vão receber essa apostila das reprogramações. Depois, como operar a mesa. Um videozinho que eu explico passo a passo, fazendo com vocês ali, como trabalhar com ela, para vocês, ou para as pessoas que vocês vão trabalhar. Depois, no primeiro bônus, tá? Que é esse que eu incluí para vocês, os ciclos da vida feminina. Toda a jornada da ciclicidade feminina, o início da vida cíclica, a limpeza da primeira menstruação, que é ali onde iniciou vários movimentos da nossa vida. A gente faz essa limpeza. Depois, o período menstrual, como é. Depois, a limpeza desse período, período ovulatório, como é a limpeza depois, período pré-ovulatório, ovulatório.
depois o período menstrual e a limpeza do período pré-menstrual. Esse bônus que eu falei para vocês, que é um movimento que vocês podem também usar ele como um atendimento à parte para fazer para a pessoa, ou vender só ele, ou vender ou dar como bônus para cliente depois, ou fazer um atendimento com essa limpeza específica da ciclicidade. Aí nela, nesse movimento da ciclicidade, vocês podem trabalhar ou ali no próprio atendimento, incluir também nos atendimentos de vocês, ou no próprio um atendimento à parte. Depois, o bônus 2 que é o divórcio energético, que estão todos os níveis aqui. O primeiro, as instruções de como vocês vão utilizar ele, tanto para vocês quanto para as pessoas, porque esse divórcio energético vocês podem trabalhar ele para pessoas, relacionamentos, para mãe e pai, para amizades, para irmãos, para a gente liberar os vínculos. Não que a gente vai divorciar das pessoas, mas para a gente liberar os vínculos negativos, sentimentos, pensamentos, o vínculo energético que fica com aquelas pessoas. E também pode ser trabalhado para questões de trabalho, para que tu utilize para te desvincular de algum lugar, que tu frequentava, um trabalho que tu tinha, e tu não consegue, muitas vezes está travando a tua vida ali, tu não consegue dar continuidade porque tá ainda tá vinculada com aquele movimento. Então tu pode utilizar. É um movimento que tu pode trabalhar também ali oferecendo só ele e tocar adiante. Ou um bônus, ou a parte, ou um movimento de vocês entregarem para as pessoas também. O reiki do Sagrado Feminino que vocês vão receber, os símbolos, tá? Uma apostila completa ali, explicando tudo, fazendo iniciação, todo o movimento, tá? Da mesa, a gente vai precisar fazer a iniciação, tá? Juntas. Então, depois a gente vai, ao entrar na formação, a gente vai combinar um horário, ou no individual, ou várias juntas, para a gente fazer essa iniciação. E se vocês quiserem também receber a iniciação do Reiki junto, vocês recebem também. Mas ele tá ali para vocês fazerem. Mas caso vocês queiram receber junto, a gente já faz junto. Depois, o quarto atendimento, o quarto bônus, que é o roteiro de atendimento, a precificação, como a gente precificar cada atendimento, como a gente cobrar, olhar para cada atendimento para cobrar, como a gente também a gente pode pendular no próprio relógio que a gente recebe. Eu ensino vocês ali como fazer para ver o valor para cobrar e para a gente ancorar o campo do nosso atendimento. E depois a gente se abrir para esse fluxo da abundância, como eu tinha dito para vocês. E depois encerramos o curso neste movimento. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica ele por dentro. Vocês vão receber o acesso, tá? À plataforma. E vocês, acessando a plataforma, vocês vão entrar nele. Deixa eu abrir aqui só que fica fechando aqui. Fica mais lento porque eu tô com vocês. Vocês vão receber as aulas assim. Eu não sei qual aula que tá aqui, que vai abrir. Ah, fechei. Você vai abrir que eu acabei fechando sozinho. Ó. Vocês vão receber todas as aulas aqui. Elas estão aqui no canto e vão abrindo. Deixa eu botar aqui. Vou botar de boas-vindas. Só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar cada um. Elas são em vídeo aulas assim, tá? Vocês vão ir acessando passo a passo, todas elas, e quando for alguma coisa que precisar baixar, deixa eu colocar numa aqui, o e-book, deixa eu abrir um e-book aqui para vocês. Elas vão passo a passo, se vocês quiserem ir marcando como concluídas ali para vocês terem o controle do que vocês vão fazendo. Depois, os e-books que vão ir sendo baixados. Aí vocês vão clicar aqui e vão baixar eles. Se quiserem manter no celular, manter no notebook ou imprimir, fica a critério de vocês. Tem bastante conteúdo para ir fazendo. Deixa eu parar aqui. Basicamente, é esse movimento. Deixa eu trazer aqui o outro slidezinho para vocês. Aqui. Deixa eu abrir ele para a gente voltar lá onde estávamos, na formação, na apresentação do slide.
Compartilhar aqui com vocês. Então, a gente conheceu o portal ele todo por dentro. A gente conheceu o portal. São, no total, de 40 limpezas. Tem aqueles últimos que eu coloquei ali para vocês, que são os portais, eles não estão na mesa, tá? Eles não estão na mesa. Eu coloquei a mais para vocês irem trabalhando, porque eu acho que é uma coisa essencial que a gente precisa acessar para que é um selamento, fechamento que a gente precisa acessar. Mas caso vocês queiram incluir nos atendimentos de vocês, fiquem à vontade, vocês podem incluir. É até uma questão a mais para vocês colocarem ali para acrescentar no movimento do atendimento de vocês. Tá aqui nesse próximo. E para quem é esse curso, tá? Para mulheres que sentem o chamado da cura, que querem despertar essa medicina interior, para as que desejam se curar profundamente e levar esse caminho para outras mulheres, para quem carrega todas essas dores emocionais, traumas ancestrais, bloqueios no ventre, para mulheres que desejam liberar os pesos emocionais e ativar o poder do útero, para quem sente que nasceu para ser um canal de cura, mas que não sabe por onde começar, para as terapeutas que querem atuar com mais profundidade, que já trabalham, mas querem atuar com mais profundidade, para aquela questão que eu contei para vocês, que eu não conseguia, me aprontinha ferramentas para isso. Então a gente consegue se aprofundar, levar o propósito com leveza para as pessoas, para que a gente consiga unir a espiritualidade, o autoconhecimento e o serviço ao outro, tudo em uma questão só. E para mulheres que querem ser ponte entre a dor e a transformação de outras mulheres. Se tu sentiu que esse é o teu momento, então te convido para vir comigo. E por último, o valor do investimento que eu já tinha mais ou menos colocado lá para vocês, tá? O valor dele é R$ 500, vocês podem parcelar em 12 no cartão se quiserem, de 51,71, que vocês vão estar investindo nesse movimento desse valor, investindo na cura de vocês em primeiro lugar. E se desejar, vocês vão conseguir transformar esse processo em uma profissão com um propósito, guiada pela alma de vocês, porque ela vai estar ali limpa e lapidada. E ao se tornar uma mensageira de cura, você não cura apenas a si, mas se transforma num canal para outras mulheres também, nesse mesmo movimento. E o que que eu deixo para vocês? Se eu voltar aqui, onde tem alguma mensagenzinha? Sim, tá. O que que eu deixo para vocês agora aberto? Eu não fiz umas anotações aqui, não olhei nada, só fui falando. Isso. O espaço para perguntas, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, todo esse movimento, gurias, eu vou ajudar vocês, porque eu sei que é uma coisa assim, ai, comprei um curso, não estou entendendo, não sei o que fazer, agora já passei pelo movimento, me aconteceu tal coisa, não sei o que está acontecendo. Eu vou dar todo o suporte para vocês ali pelo WhatsApp, tá? Tanto para movimentos que vocês estejam internos passando, quanto para depois, tá? Tá, eu fiz a mesa, agora como que eu faço para conduzir? Eu tentei deixar tudo bem explicadinho para vocês ali, mas é claro que vão surgir dúvidas. Então, ali no próprio, na própria plataforma tem um espaço para perguntas, mas se vocês quiserem me trazer diretamente no WhatsApp ou no grupo ali, fica mais fácil que eu consigo responder vocês com mais facilidade. Vou auxiliar vocês nesse movimento, posso depois encaminhar também, tudo com a disponibilidade do tempo da gente conseguir se organizar. Se vocês quiserem, de repente, fazer um tira-dúvidas, vamos fazer uma reunião, porque eu tô com bastante dúvida, a gente se junta, faz uma reunião ali todo mundo junto, porque às vezes a dúvida de uma é dúvida da outra também, a gente vai tirando, ou se vocês quiserem chamar no privado para perguntar, vou dar todo o suporte de auxílio para vocês durante todo o processo que vocês estiverem passando. Depois também de como vocês podem. Agora eu já estou pronta, a gente vai se reunir, tá? Para fazer essa iniciação, ou no individual, ou em grupo, depois a gente vai acertando como vai ficar. Eu vou fazer uma iniciação por mês, então conforme vocês vão terminando, vocês já vão me falando ali, ó, terminei, concluí. Depois vocês vão receber um certificado também no dia da iniciação, tá? Vocês vão receber um certificado como mensageiras de cura.
estando aptas para fazer. Então, só que é importante, eu vou ali pela plataforma, eu vou acompanhando vocês, o que vocês vão, por isso que é importante que vocês vão colocando concluído ali nas atividades que eu vou acompanhando vocês ali, o que foi trabalhado já. Então, para a gente chegar a fazer uma iniciação para todas juntas ou no individual, como a gente conseguir o tempo de cada uma quando a gente conseguir colocar. Mas vou estar auxiliando vocês para todo esse movimento. Em qualquer coisa que vocês precisar, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui, deixo aberto o espaço também para vocês em relação a isso. Dúvidas sobre o próprio curso, sobre o movimento. Quer abrir o microfone, Ana? Aí. Não, eu não, olha, estou de cobertor, porque está muito frio. Ah, eu também tô com uma mantinha aqui. É, tive que me levantar e pegar um cobertor, estou até com a voz ruim, acho que estou me gripando. Mas eu estava com muita expectativa, assim, pelo curso, né? Eu quero bastante. E achei que as tuas falas foram excelentes, foi tudo muito, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Só estou aqui te acompanhando, né? E agradeço já esse primeiro momento, assim, essa acolhida, porque eu realmente eu vinha procurando esse tipo de trabalho Sim. e te encontrei, eu não me lembro nem como, porque sabe quando tu faz muitas buscas, Nem eu mas sei, tu foi a primeira aquelezinho ali, pessoa a estar interessada. Eu nem tinha lançado o curso e tu já veio perguntando. E eu disse, meu Deus, ah, como ela foi, eu não sabe! sabia disso. Eu tava recém Ai, que lançando a mesa e eu disse, interessante. como ela sabe? Até comentei com a Mayra, que a Mayra a gente conversa bastante, e eu conversei com ela e disse, eu não sei nem como ela sabia, mas algo te trouxe para esse movimento. Eu nem tinha lançado o Então, curso, nem falado sobre. que bom, reforço então que estou no caminho certo. Tá bem, tudo muito ótimo, muito bem explicado, só estou aguardando as próximas instruções. Sim, Obrigada. que bom. E outra coisa, gurias, que eu queria deixar claro para vocês assim, ó. Existe sim a função da troca em relação ao dinheiro. Só que eu sei que exatamente tem pessoas que não conseguem muitas vezes estarem acessando o cartão para fazer um parcelamento. Então, tudo pode ser conversado. Vocês me chamem no privado ali para a gente conversar. Eu não quero que vocês deixem de fazer o curso por ser esse motivo, tá? Porque o meu intuito é esse. A minha missão hoje que eu recebi essa canalização da mesa, recebi essa função de fazer o curso, de levar. Eu acho que tu não sabe, Ana, não sei se tu me acompanha no Instagram, mas eu passei por um movimento bem profundo, assim, ó, de pessoas me copiando meu conteúdo, pegando meu material, pegando coisas que eu dividia, pessoas que eu achava que eram, assim, estavam dividindo comigo por ser. Não tem problema, Rosé, pode ficar fechado. E eu achava que eram pessoas que estavam ali para me apoiar, para me ajudar, e acabavam roubando meu conteúdo, e aquilo se repetiu com várias vezes, e eu não entendi o porquê disso. E aí, quando eu me centrei, fui olhar com profundidade, busquei ajuda de outras terapeutas, minhas amigas também, para olhar com isso, foi que era a minha espiritualidade me conduzindo para que isso acontecesse repetidas vezes, para que eu levasse isso adiante. Porque se tem pessoas me copiando, querendo aquilo que é meu, querendo olhar para isso e se inspirando no meu trabalho, é porque eu posso levar isso para mais pessoas. Era um empurrão que eu estava precisando acontecendo para mim olhar para aquele movimento. Então, é exatamente isso. O meu movimento que eu recebi, até fiquei assim, como que eu vou usar esse nome mensageira da cura? Eu disse, não, mas se eu recebi, eu vou levar. E aí fui levando. Até fui criticada lá no começo por falar em cura, mas eu acredito na cura, porque eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa transformada. Não que a gente nunca mais vá ter nada na vida, mas todos os dias acontece. Vocês vivenciaram o movimento daqui. Quando eu fui lançar o curso dia 10, minha filha adoeceu, então existe todo esse movimento que vai sendo feito, só que a gente tem a compreensão, tem o atendimento, tem as ferramentas, tem a mesa que a gente pode se trabalhar para o resto da nossa vida. Então, todo esse movimento que acontece é isso aí. É a nossa espiritualidade, a nossa condução nos empurrando, porque a gente veio com um propósito na vida, né? Então a gente precisa encontrar esse propósito para que a gente faça esse movimento. Então a gente vai fazendo, indo olhando e entendendo. A gente começa a ter essa expansão de entender, porque hoje eu estou centrada no que é meu. Eu consigo entender o meu movimento, o que é meu.
Agora, se eu tô ali cheia de coisas que não são minhas, dores e coisas que eu recebi ancestral, ou que eu recebi de mãe e pai lá no início da vida, feridas que eu passei, eu não consigo olhar para esse movimento. E quando a gente passa, a gente já liberou tudo isso, quando a gente passa por esses movimentos, a gente consegue entender e levar isso com muito mais facilidade para a vida. Então, essa é a minha missão hoje, de levar isso para as pessoas. Por quê? Porque eu já atendo. Já atendo muitas pessoas, eu tô sem horário para atender no presencial, individual. Esse final de mês eu tô sem horário para atender as pessoas. Então, até o meio do mês que vem eu tô sem horário. Depois eu vou tirar uns diazinhos de férias, mas eu tô sem horário para atender. Então, como que eu vou chegar em mais pessoas? Se eu preciso ser uma mensageira que leva a cura. Exatamente com isso. Levando o curso para as pessoas. Hoje eu vou levar para ti, para quantas pessoas mais tu vai levar? Então, entendeu? Para todo esse movimento. E a mesma coisa, conversando esses dias com a Mayra, eu falei, esse mesmo movimento. Hoje, vocês entrando nesse movimento de ser uma mensageira da cura, vocês podem ou não usar esse nome se vocês quiserem, senão vocês vão movimentar da forma de vocês. Amanhã ou depois vocês podem canalizar uma mesa com todas as ferramentas que vocês quiserem, usando as ferramentas da mesa da cura feminina ou não. Então, é uma abertura para vocês iniciarem o passo desse mesmo movimento que eu já fiz, só que é uma coisa muito mais curta. Com a mesma potência, porque vocês vão estar liberando todas essas questões, vocês vão estar entendendo e passando pelo processo. Só que é uma coisa mais reduzida para que a gente consiga fazer. Porque a gente vai ficar. Eu fiquei 10 meses, eu tinha aula uma vez a cada sábado. Aí no sábado que eu não podia estar presente, eu tinha que assistir uma aula gravada e eu não conseguia pegar o que estavam falando sobre aquilo ali. Então foi muito mais difícil. Eu fiquei 10 só para a parte das limpezas. Eu fiquei 10 meses nesse curso para poder entender esse movimento. Então, quanto tempo eu levei para fazer esse movimento? Só preciso que vocês façam depois. Eu explico ali uma limpeza por dia, para vocês irem sentindo no corpo, irem absorvendo daquela forma, entendeu? Mas vocês vão ter a mesa, vocês, o primeiro movimento que eu recomendo, fazer a mesa para a gente mesmo, entendeu? Para a gente fazer, olhar desde como, mesmo que não seja assim, eu não sei se tu já é terapeuta ou não, mas mesmo que não seja, desde como segurar o pêndulo para te colocar ele, desde como tu canalizar ele para ele responder para ti ali na mesa, eu ensino no curso. Então é uma coisa bem completa assim, ó, para te iniciar do zero. Não sei nem o que é um pêndulo. Está ali para te pegar e iniciar desde desse movimento. Se tu não fazes esse movimento, se não passa por esse movimento assim, tu precisa fazer lá um curso de, nem lembro quando foi, 2.600 eu acho que foi o de radiestesia que eu fiz, R$ 2.600 para lidar com toda a parte da radiestesia. Então, tá tudo junto aqui. É isso que eu quis fazer, para que as pessoas conseguissem chegar numa coisa assim. Não, é exatamente isso que eu preciso. Eu consigo ter tudo ali dentro, ter todo esse movimento aqui. Então é exatamente isso. A questão não é só o dinheiro. Também é o dinheiro, porque é o dar e receber que a gente precisa. Quanto tempo, quanto eu investi, quanto de trabalho eu tive para poder chegar nesse movimento. Mas não é isso. O que eu recebi da minha espiritualidade é essa condução, de levar essa mensagem para mais mulheres, para que essas mulheres consigam levar para muito mais mulheres. Hoje é o primeiro passo, mas a gente está rompendo barreira. Eu sei que nós estamos aqui numa noite fria, há mais de uma hora com poucas pessoas. Tem muita gente que me manda mensagem que não conseguiu entrar, mas eu vou tentar deixar gravado ali para mostrar. E eu sei que tu romper uma barreira é muito difícil. Eu sei porque eu passei por isso. E eu entendo cada pessoa, eu entendo cada pessoa que chega para se atender comigo aqui, que às vezes não consegue. Não consegue romper essa barreira de ir por esse movimento, mas eu não vou parar. E é aí que tá, esse movimento da gente não parar, entendeu? Da gente conseguir olhar para essas questões e levar cada vez mais para mais pessoas, para mais movimentos ali. Então, essa é a minha missão. Então, não se acanhe em relação à questão financeira. Se tiver alguma questão, quiser falar comigo lá, me chame em relação a isso que a gente conversa, a gente vai se acertando, a gente vai fazendo. O importante é que vocês olhem, já que vocês deram o primeiro passo de olhar para esse movimento de cura, de que vocês deem o segundo passo. De fazer esse movimento a favor de vocês. E eu tô aqui. As gurias que já me conhecem mais, a Mari e a Rosane, sabem que esse movimento eu tô sempre disposta a ajudar. Tô com dúvida nisso aqui, preciso fazer quero fazer um atendimento assim, eu ajudo, estou sempre disposta. O que eu mais me realizo é ver que eu consegui auxiliar uma pessoa e que aquela pessoa conseguiu romper aquela barreira ali para fazer. Então, esse é o meu intuito, de levar isso pra cada vez mais para as pessoas com esse auxílio. Hoje eu entendo que esse é o meu movimento a favor da vida. De que as pessoas consigam se alinhar na vida delas. E esse é o movimento que eu faço hoje. Até eu vou fazer um outro encaminhamento que depois eu posso mostrar para vocês ali no grupo, que eu quero ter um complemento também de um próximo passo
Hoje é muito novo tudo isso para vocês, mas um próximo passo para que também depois disso, tá? Hoje eu vou trabalhar como terapeuta, ok. Mas o que eu vou fazer depois? Como eu vou me colocar no Instagram para fazer a divulgação? Como eu vou estar aqui? Como eu vou saber com quem eu falo? Porque tu pode direcionar o teu atendimento para uma coisa específica, depois se tu quiser. Tem várias limpezas ali. Eu quero trabalhar só com criança interior, porque eu faço o meu alinhamento ali e eu entendo que é exatamente isso que eu preciso trabalhar. Então, eu posso trabalhar só com isso. Tu consegue trabalhar, levar, trazer no testemunho da mesa só essa questão e ajudar a pessoa só com isso. Consigo, ajudar as pessoas que têm dificuldade em engravidar. Quero trabalhar só com isso. Por que questão? Qual a questão? A pessoa tem candidíase, a pessoa tem ovários policísticos, tudo isso é tratado na mesa. Então, tu consegue nichar para uma coisa só, se tu quiser. Agora, se tu quiser abranger várias pessoas, tu consegue também. Eu já passei por tudo isso, já passei, fiz vários cursos, fiz direto ali para terapeuta holística, então eu sei o caminho para seguir. Depois eu posso auxiliar também vocês nesse mesmo movimento, porque às vezes a gente fica, tá, e agora, o que que eu faço? Quantas coisas eu já bati a cabeça na parede que eu não conseguia chegar, não conseguia chegar, não conseguia chegar. Então, depois eu posso auxiliar vocês nesse movimento depois. Acabei o curso e agora o que que eu faço? Posso auxiliar vocês nesse mesmo movimento também. Tá bem, Uhum. gurias? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta, se quiserem? Deixa eu ver se tem aqui no chat, tem perguntas. Lilian, Muito bem. Oi? estou também ansiosa para começar esse curso, né? Eu agradeço a tua disponibilidade. E como eu te falei outras vezes, né? Faz tempo, bastante tempo que eu quero iniciar, mudar, né? Parar com o meu trabalho lá de contabilidade e trabalhar nisso. Não vou te dizer que eu estou com aquela segurança, porque dá muita dúvida, dá muitas incertezas, dá insegurança. Eu nunca tinha ouvido, assim, falar nesse sagrado feminino, não sabia como é que funcionava isso. E como eu acredito que nada é por acaso, né? Por algum motivo, a Lilian apareceu aí na minha vida, foi a Rosane que me indicou, né? E assim como na minha vida dela também apareceu, né? Então tudo tem um propósito. Às vezes eu fico pensando, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que vai dar certo? Será que é para mim? Mas eu acho muito interessante e eu quero muito seguir, se dá, né? Tomara Deus que dê, tomara Deus que seja para mim. Vai sim, Mas vai eu acho sim. muito interessante e eu quero muito. Vou tentar de todas as. E as dúvidas com certeza vão, assim, no decorrer do curso, vão parecer muitas, né? E como eu já te conheço, assim, um pouco tempo, mas já dá para ver que a gente não vai ter problema em sanar nossas dúvidas, tu vai estar sempre nos apoiando, nos ajudando. Isso a gente é uma ferramenta assim, que geralmente a gente faz o curso, dão aquelas, né, algumas perguntas que tu pode fazer, mas não tem um acompanhamento, assim, não é porque eu estou falando contigo, né? Mas a gente já, pelo tratamento que estamos fazendo, a gente vê que tu está sempre à disposição e sempre procurando ajudar, bem como tu está falando aí. E aí Sim. eu te agradeço muito e vamos torcer para tudo dar certo. Tá bem, vai dar sim, se Deus quiser. Alinhadas para que tudo dê certo. No que tiver ao meu alcance, sempre vou estar auxiliando todas vocês, tirando todas as dúvidas, porque muito eu já passei por isso. Então, tudo que eu passei, eu não quero que vocês passem. Então, por isso que eu busquei até muita coisa, coloquei muita coisa que nem estaria dentro, mas eu achei que era necessário realmente para que vocês conseguissem passar por esse movimento. Então, e se formos falar em valores, não cobre 30% de tudo que tá aqui dentro, mas é o que realmente era para ser, então vai ser. E eu vou acompanhar vocês nessa jornada para todos os movimentos que vocês precisarem, sempre deixarem ali. Olha, preciso de tal coisa, não estou conseguindo tal coisa, não entendi. Só eu peço sempre que vocês me mandem sempre no privado ali para mim, porque pode que coloque na plataforma e eu não esteja colocando ali. Tanto que, não sei se vocês notaram ali no início, ficou no nome da minha irmã.
porque a gente tinha duas plataformas. Ela abriu para ela e eu abri para mim, e eu lancei todo o curso dentro da dela sem ver, e aí ficou. Eu disse, agora vai ficar, porque eu não vou tirar tudo de novo ali. Então, ficou tudo ali dentro e vamos tocar a ficha então. Depois é muito trabalhoso para colocar o curso aqui dentro da plataforma, e já estava mais de 80% do curso quando eu me dei de conta, aí eu disse, agora vamos manter ali. Então, depois, quando vocês entrarem, vocês vão identificar que não tá, mas eu vou mandar para vocês e vai estar tudo certo ali. O importante é vocês terem acesso e tá tudo certo dessa forma. A gente entende que tem os movimentos ali e vamos adiante, vamos tocar. Tá, gurias? Não vou mais tomar o tempo de vocês, porque já estamos aqui a 9 horas e 6 minutos. Se tiverem mais alguma coisa que quiserem colocar, se não. Encerramos por aqui. Vou tentar deixar gravado para as gurias. Qualquer coisa, se eu não conseguir, porque não tenho muito conhecimento com esse Zoom, trabalho sempre no Google Meet, mas para ter mais tempo precisava ser por esse. Então, vou tentar deixar gravado. Caso eu não consiga, eu vou ter que refazer uma nova chamada com elas. Mas agradeço vocês pelo tempo, pela disposição. E quem quiser já entrar de primeira agora nesse movimento, me chamem, que eu encaminho para vocês ali o link da plataforma e já vamos conversando sobre, tá? Só me chamarem ali, qualquer dúvida, qualquer suporte, me chamem ali se quiserem entrar, já passo para vocês. Vou deixar também o link ali no grupo, qualquer coisa se vocês quiserem entrar por ali, se não, me chamem no privado que eu mando para vocês, tá? E aí vou tentar disponibilizar, se eu conseguir a gravação, para ficar aqui, para ficar no grupo, aí se vocês quiserem acessar depois ali, aí fiquem à vontade, alguma dúvida que quiserem tirar ali também, tá? Tá. Muito Então, obrigada. muito Uma boa obrigada. noite. Deixa eu tirar uma fotinho nossa. Pessoal, Obrigada e boa noite para vocês. Boa noite. só se vocês puderem fechar o microfone, que aí ficamos todas iguais aqui na tela. Deixa eu Tá. colocar aqui. Aí, pronto. Deu, Ana. Se não conseguir, não tem problema. Já consegui botar. Não, fechou a câmera. Aí, pronto. Pode deixar assim. Já consegui. Pronto. Gratidão, então, a todas. Tenham uma boa noite e nos falamos. Beijinhos. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigado.